Senhor é bom, porque nos guardou e nos permitiu estar mais um dia na sua presença, amém? Glória a Deus. A palavra que o Senhor me deu nessa noite foi: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Podeis tomar o assento. Louvado seja o nome do Senhor. Encerramento de campanha. Eu participei de várias campanhas. Pastor Paulo, eu não sou pastor de campanha, né? Tem um amigo meu que numa pregação, uma oportunidade que ele teve aqui, falou que campanha não é coisa de crente. Mas eu fico pensando, o que fazia a igreja reunida enquanto Paulo e Silas estavam presos, enquanto Pedro estava preso? Eles reunidos em oração, intercedendo por ele, e as cadeias. Aleluia. Essa é a razão de você fazer campanha. Porque durante a campanha, normalmente nós oramos mais, estudamos mais a respeito da palavra de Deus. E tudo que vier acrescentar na sua vida para você melhorar é válido. É válido. O pastor Vale veio aqui e falou: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É assim que é. É assim que é na nossa vida. Sem a palavra, quem seríamos nós, né? Porque a palavra tem o poder de curar, libertar e transformar as nossas vidas. A campanha está baseada lá no livro de Marcos, né? Lucas 9, 23 e 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga. Amém? Temos ou não razão para seguir esse Jesus? Quantas pregações nós já ouvimos a respeito dos milagres de Jesus? A palavra tem alguns estudos que falam que tem 35 milagres. Nunca contei, nunca me preocupei com essas coisas, com número. O que eu gosto de cronologia, para entender os acontecimentos. Às vezes eu pego, é complicado de você acompanhar, cronologia dos acontecimentos. Mas Jesus estava no princípio de tudo. Com Deus Pai, criou tudo. Criou todas as coisas, criou a mim e a você. E quando o homem se perdeu lá no Éden, Deus percebeu que nós não poderíamos vencer por nós mesmos. Se deixasse o homem por si só, ele se perderia. Como foi? Nós conhecemos a história no começo, até que chegou o dilúvio, onde Deus achou que tinha que começar de novo para ver se dava certo. E na primeira oportunidade, novamente o povo se corrompeu. E tentaram chegar até Deus, construindo uma torre, a fim de se livrar. O propósito deles era chegar até o céu e se livrar se Deus mandasse um castigo para os dizimar novamente. Será que nós podemos fugir da presença, fugir da mão de Deus? Nós podemos fugir do homem quando se levanta, mas Deus, ele está em todos os lugares. Aprendemos que os olhos de Deus estão no mais alto céu, no mais profundo da terra e do mar. Não adianta você se esconder em uma caixinha no seu quarto escuro. Se você pensar bem, você é morada dele. Você é morada do Espírito Santo. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Onde quer que você vá, Ele está contigo. Glória a Deus. Jesus disse em várias oportunidades que sem Ele nós não poderíamos fazer nada. Ele esteve conosco na terra. Conosco, eu digo os seres humanos, né? E afirmou várias vezes que Ele estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Jesus, então, quando nós pensamos, nós temos todas as razões para segui-lo. O difícil é tomar a cruz, né? Na última pregação eu falei que quando Jesus pegou a cruz, ele ia para onde? Para a morte. Será que todos estão dispostos realmente a morrer por Jesus? Negar a sua fé? Complicado. Se nós formos colocados nessa situação, será que nós vamos abrir mão da nossa vida aqui e perder a vida para encontrar Jesus? Quando o Estevão foi apedrejado ali, o que ele viu? Os céus abertos. Jesus à direita do Pai. Aleluia. Pronto para receber o seu Espírito. Mas será que todos nós temos essa certeza no coração de que ao fechar os olhos aqui nós vamos direto para o paraíso? Nós somos falhos, nós não sabemos dimensionar esse amor de Deus. Nós achamos que estamos certos. E muitas vezes vivemos uma vida dissoluta e acreditamos que Deus é conosco todo o tempo. Mas se Deus é conosco, todos os nossos projetos estariam certos. E muitas vezes nós quebramos a cara por conta das nossas escolhas. Então eu quero falar um pouco desse homem e Deus, porque ele veio ao nosso meio como homem, mas também era Deus. Ele firmou um propósito lá no Éden, porque quando o homem se perdeu, Deus lançou mão de um projeto de redenção para as nossas vidas, dizendo que nasceria um nascido de mulher que pisaria na cabeça de Satanás. Esse foi o propósito da vida de Jesus. Além de cumprir a lei, Ele veio para nos dar exemplo de como seria a nossa vida, como deveria ser a nossa vida na presença de Deus. Nós sabemos que Ele em tudo foi tentado e em nada Ele pecou. Mesmo sendo Deus, Ele não usurpou do seu poder. Porque quando Satanás o tentou da seguinte maneira: se tu és o Filho de Deus, pula daqui. E certamente Ele mandará os anjos te ampararem. Ele disse, a palavra também diz assim: não tentai o Senhor. Passou 40 dias no deserto, em jejum. Sabe quem estava com fome? No 41º dia. E Satanás disse o que para ele? Se tu és o Filho de Deus, pega essa pedra, transforma em pão e come. Mata a tua fome. Como homem, certamente ele estava com fome. Mas então ele lançou novamente a palavra na presença. Nem só de pão, mas de toda a palavra. Entendeu? A palavra nos ensina. O meu povo peca por não conhecer. Aqui tem conselho para tudo, direção para todos os seus projetos. Basta você colocar na presença do Rei, na presença do Pai, e você vai alcançar as suas vitórias. Aleluia.
Jesus, ele estava presente no princípio e se comprometeu, mesmo sabendo do fim da sua história. Ele não se negou. Louvado seja o nome do Senhor. As obras de Jesus foram realizadas, as suas curas física, cura da alma, a ressurreição dos mortos. Quantas obras ele não fez no nosso meio? Já pararam para pensar que Jesus, durante todo o seu ministério, ele foi questionado. Durante todo o ministério, ele foi questionado como sendo um filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, faz um milagre, faz um sinal. E ainda no ventre da sua mãe, ele foi perseguido. Perceberam isso? No ventre da sua mãe, ele foi perseguido. Que um rei tentou matar todos os recém-nascidos. Então sua mãe teve que fugir. Será que ela só teve que fugir por conta da vida de Jesus? Jesus veio ao nosso meio para que fosse cumprida toda a lei. Tudo aquilo que foi escrito a respeito dele tinha que se cumprir. E foi falado pelos profetas que ele nasceria em Belém. Por isso que eu fico pensando que Deus é especialista em tudo. Ele pega aquilo que era para dar errado e transforma numa coisa certa. Ele se privou, ou ele foi privado de nascer num leito de hospital, ou na sua casa. Naquela época eram as parteiras que faziam, né? Na sua casa. Eu nasci em casa. 3 dias para nascer. 3 dias. Minha mãe contava que ela passou e não tinha esse negócio de cesárea não, hein? Era na força. Mas eu nasci em casa. Jesus nasceu aonde? A manjedoura. A gente já viu, se vocês já estudaram a palavra, na verdade, essa manjedoura, ela fazia parte da casa, porque era lá que aquele que tinha a sua criação guardava do frio as suas crias. Então a manjedoura era um anexo da casa, e só tinha aquele espaço livre, e foi ali que ele nasceu. Sabe quando foi determinado o que é certo e errado? A partir da lei. A lei determinou o que era certo e o que era errado. Foi aí que começou a apontar para um e para outro. E pela lei, ninguém seria salvo. Porque todo pecado requeria o quê? Um sacrifício. Sacrifício de sangue. Todo pecado pedia uma morte. Quem já não viu os filmes bíblicos, aquelas pessoas sendo apedrejadas. Imagina você ter coragem de pegar uma pedra e lançar contra o seu irmão. Mas eles não faziam, porque era cumprimento da lei. Eles tinham o direito de tirar a vida. Pela lei, era dente por dente, era olho por olho e dente por dente. Mas Jesus veio para mudar todas essas coisas.
segundo propósito que eu vejo na vida de Jesus foi para que Ele passasse para nós, além do comportamento diante de Deus, Ele disse que tudo seria possível. Tudo seria possível para aquele que cresce. Basta você acreditar e você teria condição de fazer o que Ele fez e muito mais. A palavra de João 14:12 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crer em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Tudo que Jesus fez, Ele falou que nós poderíamos fazer. O que será que falta? Fé? Quando Ele fala de obras maiores, ele faz referência ao templo. Jesus, seu ministério foi durante 3 anos, e nós temos uma vida inteira para fazer a sua obra. A palavra diz assim, ainda: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você tem fé de orar por alguém que esteja enfermo, crendo que ele pode ser curado? Eu creio. E eu oro. Principalmente em casa. Aqui vocês me veem fazer esse ato. Poucas vezes eu fiz. Mas quando Deus me incumbiu de fazer, eu fiz. Quando Deus me incomodou, me tocou, eu fui e fiz. Em muitas ocasiões. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Lembra? Porque eu vou para o Pai. Quando ele falou isso aqui, já foi após a sua ressurreição. Era nos últimos dias dele no meio dos seus discípulos. E pela palavra nós sabemos que nem todos tiveram êxito naquilo que Jesus ensinou. Nós ouvimos falar de Pedro, nós ouvimos falar de Paulo, que nem estava com ele, veio depois. Quem mais fez milagre que vocês lembram? Tem alguém? Oi? Não, dos discípulos de Jesus que fizeram milagre, que a Bíblia conta. Mas a Bíblia faz referência mais a Pedro e Paulo, né? Depois de Jesus. Então a gente pergunta às vezes, né? Por que não acontecem essas coisas nos dias de hoje? Eu acho que principalmente porque nós não conseguimos nos entregar
100% nas mãos de Deus e fazer verdadeiramente a vontade dele. Crer 100% é difícil. Muitas vezes no nosso dia a dia nós achamos que sabemos mais que Deus. Escolhemos nossos próprios caminhos, nossos próprios projetos, e fazemos segundo a nossa vontade, o nosso desejo. Esquecemos que Ele está à frente de tudo. A gente repete com veemência aqui: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E o mais comum, quantas vezes eu me pego às vezes nos dias de luta, que eu me levanto e meia hora. Eu, como pastor, deveria dar exemplo para vocês aqui. Eu ouço pessoas falando que acorda meia hora antes e vai orar. Eu não sou mecânico. Eu não ajo. Eu procuro ser fiel, porque Ele conhece o meu coração. Dificilmente eu deito sem orar. Isso eu posso dizer para vocês. Eu sempre coloco na mão de Deus o meu dia e peço que Ele me guarde. E eu sei que Ele faz. Quantas vezes à noite que eu não consigo dormir e eu peço um sono para Ele, um sono de paz, um sono tranquilo, um sono restaurador, e Ele me dá. Eu oro todos os dias, o tempo todo, porque onde quer que eu for, eu estou ligado. Você não precisa fazer que nem os fariseus e faz que ele gritar, não. É em espírito. Nas suas dificuldades, quando você coloca na presença de Deus, não importa o que você esteja fazendo, a solução vem. Mesmo no meu trabalho, no dia a dia, eu encontro soluções que não são minhas. Muitas vezes vem a solução que é do céu, é Ele que capacita em tudo. Me apelidaram aqui de MacGyver, né? Mas não é de mim. A sabedoria é de Deus, tudo é de Deus. Faço muitas coisas. Estudei muitas coisas, mas tem situações que você não encontra saída. Mas Ele tem o poder de dar a solução para todas as coisas. Quem já ouviu alguém dizer que os anjos têm inveja de nós? Já ouviram? Diz que os anjos têm inveja de nós por causa do livre-arbítrio. Eu não encontrei nada na Bíblia, fui buscar, fui atrás, pesquisar, nunca vi nada. Por conta do livre-arbítrio. Tem algumas pessoas que questionam o livre-arbítrio. Será que nós temos livre-arbítrio? Sem mim? Então o seu livre-arbítrio está onde? Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se você não pode nada sem Ele, onde está o seu livre-arbítrio? Né? Eu tenho que concordar que não existe. Mas a Ele toda a honra e toda a glória. Né? Amém. Quando Ele diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos por conta da lei, que era rígida,
Tinha um não para todas as coisas, para muitas coisas do dia a dia. E eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e meu fardo é leve. Ele pegou a lei, se resumiu em 10 mandamentos, e depois ele, mais ainda, em 2. Quem lembra? Os dois, Amai a Deus sobre todas as coisas. acima de todas as coisas, Amar ao próximo, e ao teu próximo como a si mesmo. como a ti mesmo. Resumiu tudo em 2 mandamentos. Amar a Deus nós sabemos. E o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Às vezes no meio da nossa família, né? Tem aqueles desagravos, pessoas que se colocam contra nós. Vou citar um exemplo para vocês da minha família. O meu irmão, o terceiro, ele tem que dormir com a porta do quarto fechada. Porque ele tem um filho que não tem controle sobre as suas emoções. Ele tem um problema com drogas. E hoje ele está no estágio de... Como é que fala? Independente. Não. Perseguição. Ele tem mania de perseguição. Ele chama. Como chama? Esquizofrenia. É isso aí. Hoje ele não está mais em emprego. Porque aí começa, daqui a pouco ele acha que todos estão atrás dele, vigiando os seus passos, são contra ele. Meu irmão citou que às vezes eles estão conversando lá na cozinha ou na sala, daqui a pouco ele vem, o que vocês estão falando de mim? O cérebro já está tomado. Mas também tem a ação do adversário, as potestades. É espiritual o problema. E ele busca essas coisas. Ele chegou ao ponto de montar um altar no quarto dele. Pintou todas as paredes de preto. Ninguém entrava naquele quarto. Tudo que ele achava na rua ele trazia para dentro de casa. Será que nós podemos fazer isso? Se for sua casa, você pode fazer o que você quiser, mas se você estiver na casa do seu pai, você tem que fazer o quê? Obedecer? Cumprir as leis da casa? Perguntei aqui uma vez, quem é o seu maior adversário? Quem é o seu maior adversário? Nós mesmos. Algumas pessoas reconhecem, somos nós mesmos. A palavra fala assim que porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas você é capaz de fechar a porta que Deus abre. Você é capaz de virar as costas para aquilo que Deus coloca na tua mão. Dentre os milagres que Jesus fez, tem um que eu consigo inclusive visualizar a situação, que é a cura daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. A palavra diz que ele desceu do barco. Eu imagino ele subindo uma rampa. E onde Jesus estava, muita gente estava junto, queria estar junto dele. A palavra narra que ele estava sendo apertado.
Muitas pessoas estavam ali por curiosidade. Ou quem sabe atrás de um milagre. Jairo logo o abordou por conta da sua filha. Estava aflito por conta da sua filha. Estava doente. E o povo apertando ele tentando andar e não conseguia. Mas tinha uma lá que correspondia a essa palavra: vinde, todos vós que estão cansados e oprimidos. A palavra diz que ela já tinha gasto todo o seu dinheiro buscando uma solução para o seu problema, e ninguém conseguiu curar. A beleza de todo esse milagre é que ela colocou no seu coração: ela tinha certeza de que ela poderia ser curada. Ela disse: se eu apenas tocar nas suas vestes, na aba do seu vestido, serei curado. Você tem fé para isso? Eu vou além. A palavra de Deus nos ensina que o nome de Jesus tem todo o poder. Aleluia, Deus. No céu e na terra. Não precisa nem tocar nas vestes dele. Clame pelo nome de Jesus. Aleluia. Na hora da sua aflição, e você vai ver a resposta. Glória a Deus. Glórias a ti, Pai. Eu me lembro de um evento quando eu sofri um acidente de moto. Vejam a imprudência. Eu ia jogar bola. A minha casa tinha uma rua na lateral, saía numa praça e caía na avenida. Saí de moto, já com uniforme para jogar bola, sem capacete. Com certeza, chinelo. Eu ia jogar no grupo da PM. Ia jogar na DPM. Saí de casa, fiz a curva. Quando eu entrei na praça para sair na avenida, o ônibus apontou ao mesmo tempo. A única expressão minha foi: segura, Jesus. Eu ia bater no meio do ônibus. Desviei, pegou a bengala. Quem conhece moto? A bengala da moto pegou no para-choque traseiro do ônibus. E eu caí sentado. Maravilhoso, não é? Com certeza. Ia bater de cheio. A primeira coisa que ia bater era na minha cabeça no ônibus. Levantei uma CD 450. Quem conhece? Levantei a moto naquela adrenalina, empurrei até em casa. Peguei o carro e fui jogar bola. Nem pensei no que aconteceu. Ninguém nem me viu. Do jeito que eu caí, levantei a moto, empurrei até em casa, peguei o carro e fui jogar bola. Mesmo quando nós somos imprudentes, Ele pode nos resgatar. Esse é o Deus que você serve. Glória a Deus. Quantos milagres Jesus não fez? Lembram do seu amigo Lázaro? A palavra diz que aquele que ainda esteja morto viverá.
Mestre, seu amigo Lázaro está doente. Não se preocupe. Não é para a morte. Esperou quantos dias? 4 dias. Agora nós vamos. Quando ele chegou, o que tinha acontecido? Lázaro já estava sepultado. Morto e sepultado. Ele foi questionado ou não por suas irmãs? Mestre, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria? Aquele que crê ainda que esteja morto? Pastor Eduardo pregou aqui sobre Lázaro. Quem é que tem que tirar a pedra? Nós. Pedra é como se fosse um impedimento em nossas vidas. Lázaro sob pulando? A Bíblia não narra nada disso. Eu imagino que Lázaro vem para fora. Ele veio flutuando. Ele veio flutuando até a presença do rei. Aleluia. Desataio. Quando Jesus estava no meio do mar, no meio da tempestade, andando sobre as águas, a palavra diz que os seus discípulos tiveram medo. Não temam, sou eu. E Pedro falou o que para ele? Mestre, se és tu, deixe-me ir até o Senhor. Venha. E a palavra nos ensina que ele andou sobre as águas. Mas então, a tempestade, o vento, desviou. E ele, homem de pequena fé. Aquele que crer vai fazer o que eu faço e obras maiores. Eu sempre falo de fé, porque eu tenho fé. E eu procuro aplicar a minha fé no meu dia a dia, nas coisas que eu faço. Dentre os maiores milagres de Jesus, o maior deles, qual foi? A cruz. Ele entregou sua vida por nós. Todos os pecados do mundo estavam sobre ele. Ele fraquejou? Sim. Antes de fraquejar, antes de ele realmente ser levado para a cruz, ser levado pelos seus algozes, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Até ali ele se entregou. Ele se entregou, mas ele sabia o que ia acontecer, porque ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E assim foi. Mas quando ele estava na cruz, entre aqueles dois ladrões, ele ainda tinha palavra de perdão, porque os dois que estavam ali eram culpados, mas um reconheceu que ele era o Filho de Deus. Ele pediu: lembra-se de mim quando estiver no paraíso.
ainda hoje estarás comigo. E aqueles que se levantaram contra ele, o que ele falou? Os soldados que estavam disputando as suas vestes: Pai, perdoa-os. Por quê? Eles não sabem o que fazem. Mesmo aqueles que se levantaram contra ele tinha a palavra de perdão. Jesus, mesmo na sua morte, ele não parou de fazer. Olha o que diz a palavra de Pedro, 1 Pedro 4,6. Porque isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Julgados segundo o homem na carne, sabe por quê? No último dia, todos vão ressuscitar e vão estar na presença do Pai e serão julgados. Na cruz, ele pagou o preço por todos os nossos pecados. Então o preço já foi pago. A palavra diz que não há pecado que Deus não possa perdoar. E se ele já pagou o preço, basta simplesmente você aceitar o seu sacrifício. Tudo aquilo que te aponta, te condena, a cruz te limpa de todo pecado. O sangue na cruz te limpa de todo pecado. O sangue é para a remissão dos pecados. Então ele já derramou. A palavra diz: entregue seus caminhos ao Senhor. Confia nele. Tudo ele fará. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti a sua luz e te dê a paz. Agradeço a oportunidade e as palmas ao Senhor.